Eu tenho uma pergunta sobre os verbos poder e conseguir. Eu nunca dei certo quando usar uma ou outra. Episódio 4, Take 1. Olá, eu sou a Virgínia. E eu sou o Rob. Bem-vindos ao Speaking Brazilian Podcast. Neste podcast, você vai ouvir conversas autênticas em português brasileiro. Eu sou Virgínia, sua professora brasileira, e estou aqui com o Rob. Oi, Rob. Oi, tudo bem? Sobre o que vamos falar hoje, Rob? Bom, hoje nós vamos, como sempre, agora responder as perguntas super interessantes que os nossos alunos nos enviaram. Uma delas é sobre a diferença entre poder e conseguir, outra sobre a pronúncia e uma outra sobre cultura brasileira, sobre como os brasileiros criam crianças, filhos. Ótimas perguntas! Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar que nós oferecemos a transcrição deste episódio para que você possa ouvir e ler ao mesmo tempo. Esse exercício vai ajudá-lo a desenvolver sua compreensão oral e ampliar seu vocabulário. Para baixar a transcrição, use o link que está na descrição deste episódio ou visite nosso site speakingbrasilian.com/podcast, speakingbrasilian.com/podcast. Exato, e nesse mesmo link você pode deixar a sua pergunta para a gente responder aqui no podcast. Isso! E falando em perguntas, vamos passar para a nossa primeira pergunta, Rob? Vamos lá. A nossa primeira pergunta é da nossa querida aluna Sally. Oi, Virginia, sou Sally, sua aluna. Eu tenho uma pergunta sobre os verbos poder e conseguir. Eu nunca dei certo quando usar uma ou outra. Se você pudesse explicar, seria feliz. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua pergunta, Sally. A Sally é nossa aluna da academia há muitos anos. Ela chegou a fazer aula comigo aos sábados, na época em que eu ainda dava aula aos sábados em grupos pequenos. Uau, isso faz tempo então, hein? Isso, faz bastante tempo. E essa pergunta, Sally, é uma pergunta muito comum porque esses dois verbos, poder e conseguir, têm uma única tradução ao inglês. Então, mesmo alunos avançados ainda têm dificuldade em lidar com esses verbos em português, né? Os dois verbos podem ser traduzidos como can ou being able to, nesse sentido de ter a capacidade de fazer algo. E tem tantos detalhes com relação ao uso desses verbos. Às vezes eles podem ser usados de uma forma mais ou menos intercambiável, mas em outros contextos eles são completamente diferentes em português, pelo menos para nós brasileiros, né? É, uma pergunta, é complexo, né? Porque não traduz diretamente. Não. Então, para explicar esse assunto, eu fiz um exercício para você, Rob. Vamos usar o conhecimento do Rob como um falante nativo, que não é professor de português, porque eu gosto de fazer esses exercícios para vocês verem como ele pensa, né? O que soa mais natural para um falante nativo. Porque muitas vezes a explicação, não há uma explicação clara, não há uma regra clara gramatical, então nós temos que observar como essas palavras são usadas pelos falantes nativos. Então, vamos fazer uma discussão hoje sobre esse assunto. Então, eu trouxe algumas frases, Rob, como a gente fez já no episódio passado, sobre os verbos ser e estar, é correto, é certo, o que soa mais natural. Hoje vamos ver algumas frases com esses verbos poder e conseguir e vamos ver se nós conseguimos encontrar padrões que possam ajudar nossos alunos a usarem esses verbos. Vamos lá? Eu topo. Então, vamos lá. O que soa mais natural, Rob? Carolina não pode dirigir. Carolina não consegue dirigir. Ambas são naturais para mim. Exato. Mas significam coisas diferentes. Você sabe explicar? Vamos tentar. Um não professor explicando. Poder e conseguir. Conseguir tem a ver com a capacidade pessoal dela. Ela tem alguma coisa que a impede, algum bloqueio que a impede de dirigir, seja, não sei, uma capacidade motora, alguma coisa. Ela tenta, mas ela não consegue. Ela vai lá e alguma coisa nela impede que ela dirija. O poder pode ser que ela seja proibida. Também pode ter essa ideia de ela não conseguir,
mas normalmente eu acho que usaria para dizer que alguma coisa impede ela, algum fator externo, né? É isso, fator interno e fator externo. Exato. Conseguir fator interno, poder nesse caso mais um fator externo. Exatamente. Ótima explicação! Vou contratar você para dar aula na escola, hein? Então, realmente, as duas frases são usadas, mas tem um sentido diferente, né? Eu poderia, por exemplo, acrescentar mais informações a essas frases. Eu poderia dizer que ela não pode dirigir porque ela não tem carteira de motorista. Isso. Ela nunca tirou carteira, então ela não tem permissão. Então, aqui o poder ele carrega muito esse sentido de ter a permissão para fazer alguma coisa, né? Ela não tem permissão, ela não pode dirigir por esta razão. E quando eu digo que ela não consegue dirigir, talvez ela nunca tenha aprendido a dirigir, ou talvez ela quebrou o braço, não sei, não consegue dirigir, ou tantas outras razões. Sim, faz sentido. Não é só interno, é um fator pessoal, né? Isso, é mais pessoal. Perfeito. Pode ser interno, mas eu acho que a sua ideia de que um vem de fora e outro vem de dentro faz muito sentido, mas tem muitos outros detalhes ali também. Boa. Vamos para a próxima frase? Vamos ver o que mais a gente consegue descobrir de padrões aqui. O que soa mais natural? Você pode correr 5 quilômetros. Você consegue correr 5 quilômetros? De novo, ambos são naturais. Eu acho que eu usaria conseguir de novo, mesma coisa. Tem alguma coisa pessoal que me impede de correr. Ou eu não estou acostumado a correr 5 quilômetros, nunca corri, e eu não sei se eu consigo né, chegar ao final dos 5 quilômetros. O poder também teria poderia ter esse significado, mas se você falar você não pode, talvez você esteja me proibindo, alguma coisa esteja me proibindo, fator externo esteja me impedindo. Exato, exato. Então, concordo com a sua explicação. Você é muito bom em explicar isso. As duas formas podem ser usadas e podem até ter o mesmo sentido, né? Eu não posso correr 5 quilômetros, é muito difícil para mim, não posso ainda. Então, não precisa necessariamente ser algo relacionado à permissão ou necessariamente um fator externo, pode ser interno, mas eu tenho a sensação de que o verbo conseguir, ele é muito mais comum quando queremos passar essa ideia de que é algo mais pessoal, mais interno. Exato. O verbo poder, ele pode ser usado nesse sentido também, mas nós damos preferência ao verbo conseguir nesse contexto. Então, quando falamos sobre o uso da língua, também é muito importante prestar atenção ao que é preferível, né? Qual é a preferência do falante nativo. Porque, às vezes, dois termos têm exatamente o mesmo significado, mas em um determinado contexto, os falantes nativos preferem usar um termo e, em outro contexto, eles preferem usar outro termo. Isso é natural em todas as línguas. Então, é importante prestar atenção a isso também, porque isso vai fazer você soar mais natural ou menos natural, mesmo que as duas formas sejam corretas. Verdade, muito verdade isso. Vamos para a próxima frase? Vamos. O que soa mais natural, Robbie? Eu não posso trabalhar com barulho, eu não consigo trabalhar com barulho. Eu usaria eu não consigo. Para mim soaria mais natural. Mas eu já ouvi muitas pessoas falando eu não posso trabalhar com barulho no sentido de não consigo trabalhar com barulho. Eu acho que nessa frase também, eu acho que as duas têm o mesmo sentido aqui. Não mudaria o sentido da frase, né? Tem esse sentido mais interno, intrínseco, tipo, não consigo, não suporto, não posso. Mas eu também tenho uma preferência, eu prefiro usar o verbo conseguir aqui. Soa mais natural para mim. Próxima frase. O que soa mais natural, Robbie? Não posso comer mais, não consigo comer mais. Gente, é tricky, né? Mas não consigo, não posso, não consigo comer mais. Acho que aqui é como no exemplo anterior. Você usaria as duas, eu usaria as duas, mas eu daria preferência para conseguir nesse caso. Mas as duas têm o mesmo significado, né? Exato. Mas poderia ter um significado diferente. Poderia. O poder poderia ter um significado diferente. Tipo, alguém está me impedindo, não posso porque é proibido. Digamos que o seu médico diz, você não pode comer tal coisa. Aí não é conseguir, aí é poder. Exato. Então, aqui eu poderia dizer, por exemplo, eu não posso comer mais porque o meu médico disse que eu não posso comer muito. Sei lá, colesterol alto ou glicemia, não sei, Né? Ou tenho alergia, posso comer. Isto. Então tem esses, mas poderia realmente ter o mesmo sentido. Então, o contexto aqui vai ser muito importante, né? O que você quer dizer? Você quer dizer que você
não comeu demais e não aguenta mais comer mais, você não consegue comer mais, ou você não pode comer porque alguém proibiu, porque não é permitido. O que soa mais natural, Rob? Posso entrar? Consigo entrar? Esse é bem diferente, né? Posso entrar você está pedindo, nesse caso, como uma pergunta, pedindo permissão, se você pode entrar. Se você disser consigo entrar, é porque você está na dúvida se você vai conseguir acessar o lugar, se você vai conseguir passar pela porta, né? Ou pela entrada. Exato. Então, a primeira frase, né? Posso entrar? Carrega essa ideia de permissão. Será que eu tenho permissão para entrar? Posso entrar? Ou consigo entrar? Tipo, será que a porta está trancada? O verbo conseguir aqui teria algo que iria impedir você de fazer isso. Será que vai ter alguém lá para abrir a porta para você entrar ou o portão para você entrar? Exato. Eu poderia também dizer, por exemplo, eu não posso entrar na sala porque não é permitido entrar nessa sala. Ou eu não consigo entrar na sala porque a porta está trancada. Isso. Né? Isso. Próxima frase. O que soa mais natural aqui? Maria conseguiu um novo emprego. Maria pôde um novo emprego. Bom, nesse caso... Só tem uma alternativa. É muito fácil, só tem uma alternativa. Conseguiu. Porque poder um novo emprego não faz o menor sentido. Não significa nada. Zero. Como você explicaria esse uso? Você tem alguma ideia? Conseguir um novo emprego? Conseguir um novo emprego, ela conseguiu... Como explica? Eu ia traduzir. É difícil, né? Eu ia traduzir para o inglês. She got a new job. Tem esse sentido. Né? Conseguiu. Você conseguiu alcançar alguma coisa. Você chegou a alcançar alguma coisa. Isso, alcançar. Tem esse sentido de alcançar um objetivo ou conseguir algo que você queria muito. Conquistar. Exatamente. Então, nós usamos muito o verbo conseguir com este outro sentido. E, neste caso, não se usa o verbo poder. Não. Né? Da mesma forma que não se usa o verbo conseguir no sentido de dar permissão. O verbo conseguir está sempre mais relacionado à sua capacidade de fazer alguma coisa. O verbo poder pode ser usado para dar permissão também. E o verbo conseguir pode carregar esse sentido de alcançar, de realizar algo também. Exato. Conseguiu chegar ao topo da montanha. Conseguiu pegar o ônibus. Exatamente. Estava atrasado, mas ainda assim conseguiu pegar o ônibus. Exatamente. Chegamos ao final do nosso quiz. Você foi muito bem. Então, como você resumiria isso? Vamos falar sobre isso. Eu estou aqui fazendo o papel dos alunos. Então, assim, a pergunta que eles devem estar querendo é assim, tipo, então eu posso usar sempre poder se eu tiver dúvida? Infelizmente não. Eu queria poder dizer, olha, use sempre este verbo. Mas não funciona bem assim, porque você realmente vai ter que prestar atenção ao contexto. Eu tenho uma dica final, né, de 3 usos principais. Então, vamos lá. Quando você quiser falar sobre a sua capacidade de fazer algo, você pode usar os dois, mas a maioria dos brasileiros vai usar o verbo conseguir para falar sobre a sua capacidade de fazer algo. Quando você quiser indicar permissão, né, pedir permissão, ou até mesmo proibir, dizer você não pode fazer isso. Então, permitir, você pode fazer isso, ou proibir, você não pode fazer isso, você deve usar o verbo poder, não conseguir. E no sentido de alcançar um objetivo, de alcançar algo que você deseja, você pode usar o verbo conseguir, não o verbo poder. Acho que é um bom resumo. Ficou claro para mim, mas para mim é fácil, né? Bom, você é brasileiro. Mas eu achei boa a explicação, espero que vocês concordem, mas me pareceu boa. Sim, vai ser realmente muito baseado no contexto, no uso, e é algo que você vai ter que praticar muito para automatizar, porque se você traduzir na sua cabeça vai ser sempre um pouco confuso, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a forma. Ok. Esses 2 verbos, eles têm essa função de modais, né? Eles são usados sempre com um segundo verbo, que poderia ser considerado o verbo principal, né? Então, por exemplo, eu não posso comer mais. Então, aqui tem o verbo poder, que é o modal, e o verbo principal, que é o comer. A gente está falando da ação de comer, né? Mas, nesse caso, a estrutura, como você pode perceber, é a seguinte. Você conjuga o verbo poder. O segundo verbo, ele fica no infinitivo, né? Eu
não posso comer. O mesmo acontece com o verbo conseguir. Eu não consigo comer. Então, em português, de maneira geral, quando você vê dois verbos, um seguido, um logo após o outro, você conjuga o primeiro e não conjuga o segundo. O verbo conseguir, naquele último uso, no sentido de alcançar, ele pode ser seguido por um substantivo. Conseguir um emprego. Exato. Então, é um uso um pouquinho diferente. Nesse caso, ele não tem essa função de modal, ele tem uma outra função. Ele é seguido por um substantivo. É isso. Faz sentido, gostei. Boa. Você é muito boa nisso. Espero que seja útil, Sally. Acho que ficou claro. Mas nos diga, Sally, se funcionou, se você entendeu. Vamos para a nossa próxima pergunta? Próxima pergunta. Vamos lá. A próxima pergunta é do Alexander. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Alexander. Olá, Virginia. Tudo bem? Eu queria saber como se pronuncia a frase por favor. Se disse por favor, por favor, por favor ou por favor? Muito obrigado. Essa é complicada. Todas as alternativas estão corretas, Alexander? É verdade. Vamos ver. O Rob e eu, nós temos um sotaque um pouquinho diferente. Como você pronuncia, amor? Por favor. De novo. Por favor. Você fala por. Por favor. Por favor. Por favor. Você tem aquele R bem... Isso. Que é um flap, né? Por favor. E você? Depende. A Virginia, eu acho que o objetivo dela é confundir os alunos com o R. Mas aqui não é só uma questão... A pergunta foi sobre o R, mas a questão é um pouco mais ampla. Passa pelo O também, né? Tem a variação... A pronúncia do R varia muito, a pronúncia do O varia muito também nessa palavra, nessa frase. É muito confuso, eu entendo, para os meus alunos, porque eu morei em muitos lugares do Brasil, então a pronúncia dos meus R's, ela é um pouco misturada, ela não segue um padrão. Então, às vezes eu falo por favor, com o R aqui na garganta, e outras vezes eu falo por favor ou por favor. Então, a pronúncia do R em final de sílabas em português, ela pode variar. Ela pode ter, no mínimo, 3 variações, né? Pode ser na garganta, por favor. Eu estou exagerando, é claro, mas é por favor. Ela pode ser, mesmo na garganta, ela pode ser um pouco mais forte, um pouco mais leve, dependendo do sotaque. Ela pode ser vibrante aqui na frente, como o Rob faz, por favor, por favor. É um flap, né? A língua bate no topo, assim, rapidinho, para produzir esse som. E ela pode ser o que nós chamamos de R retroflexo, que é similar ao R do inglês, né? Por favor, por favor. Esse é um sotaque que, para os meus ouvidos, soa mais regional da região da periferia de São Paulo, interior de São Paulo ou Paraná. Talvez algumas outras regiões. Minas Gerais. Minas. Depende, algumas regiões têm essa pronúncia do Em alguns lugares em Minas, não em todos. Mas... Então vai depender muito da região. Todas essas opções que eu mencionei são muito comuns, todas elas, e são variações regionais de sotaque. Eu misturo 2 delas, eu misturo o por favor com o por favor. As 2 formas soam naturais para mim. Você mistura as 2 ao mesmo tempo? Falando o por com uma e o favor com outra? Por favor, talvez. Porque eu diria que eu tive a sensação de que na pergunta dele tinha uma dessas opções. E eu acho que isso é muito incomum. É muito raro você dizer por favor ou por favor. Né? E tem variações, como você falou, o R aqui da garganta, ele tem variações. O R também que eu falo, tem gente que fala por favor. Mais e tem gente que fala por favor, o R quase some. E tem gente que fala por favor. Sim. Sem R, por favor. Essa é a 4ª variação do R. Geralmente é em final de palavras, mas como aqui nós temos 2 palavras e o R está em posição final em cada uma dessas palavras, o R ele pode sumir. Ele some. Por favor. É bem comum também. E tem uma variação de como falar, de pedir por favor. Tem gente que fala faz favor. Sim. Faz favor.
Você pode fazer isso para mim, faz favor? Faz favor? Faz, de fazer, faz favor. É verdade. Faz favor. Boa pergunta, boa pergunta. E a pronúncia do O pode ser por ou por, especialmente em linguagem rápida, né? Então, uma coisa interessante sobre pronúncia é que se você pergunta para um brasileiro, pede para um brasileiro, você pode pronunciar esta palavra para mim? E ele lê apenas a palavra, ou a frase, no caso de por favor, ele vai te dar uma certa pronúncia. Mas depois você pode observar essa mesma pessoa falando rapidamente, né, numa linguagem natural, provavelmente ela vai pronunciar aquela mesma palavra de uma maneira diferente. Porque quando nós falamos naturalmente, vários fenômenos fonéticos e fonológicos acontecem, né? Nós fazemos reduções de palavras, nós conectamos palavras. Então, no caso de por favor, essa palavrinha por, ela pode ser muito reduzida, né? Ela pode ser reduzida para por, ou às vezes só por favor, por favor. É verdade. Ela quase desaparece, ocorre uma grande redução ali. Mas o O vira U no primeiro, na primeira palavra, né? No por. No favor... No favor, não. É. Isso acontece porque tem uma outra explicação clara para isso. Essa redução fonética de O para U só acontece em sílabas fracas, sílabas átonas, ou seja, as sílabas mais fracas de uma palavra. Ela não acontece em sílabas tônicas. E a palavra favor, qual é a sílaba forte? Vor. A última. Vor. Vor, tá vor, certo. Tá certo. Favor, tá certo. Favor. Então, esse O, ele não pode mudar. A pronúncia é sempre O, não importa o sotaque, ele não pode ser pronunciado como U, porque é uma sílaba forte. Então, variações nos R's e variação no primeiro O. É aí que muitas variações. Mas o último O, pelo menos, boa notícia, não muda. É sempre O, favor. Faz favor, por favor. Sempre que o som mais predominante é esse O, Isto, né? O. Isto. Por favor. Exato. Respondemos, eu acho. Espero que sim. Ou confundimos um pouco mais. Acho que não. Espero que não. Espero que não. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Então, essa última pergunta é do Dan. Vamos lá, Dan. Nos conte a sua pergunta. Hello, I'm Dan in California. I have a question about parenting in Brazil. I'm going to paraphrase something I read in a book. The way Brazilians take their children's opinions and preferences into account may surprise people from cultures where children are seen but not heard. Their opinions will be listened to and have influence. For example, when shopping or going to a restaurant, children are often allowed to decide what they want, and in a restaurant can even go talk to kids at other tables when they are done eating. Discipline is not the most important thing when it comes to the relationship between Brazilian parents and their children. Rather, the relationship is based more on affection and the mutual respect that comes out of it. So I was really happy when I read this because it's very much how I raised my child. My way isn't common here, so I felt vindicated to learn that many people in an entire big country raise their children this way. But is this really true? Thank you. Muito boa pergunta. Pergunta interessante. Bem interessante. Essa pergunta me faz refletir muito. Acho que essa pergunta vale um disclaimer, né? Um aviso antes. Nós não somos especialistas de educação. Nós não temos infantil, filhos. Não temos filhos. Temos sobrinhos, mas não temos filhos e não somos especialistas na área. Mas o que a gente pode contar para você, Dan, é a nossa experiência pessoal. No meu ponto de vista, de maneira geral, isso tem mudado ao longo dos tempos, obviamente. Na época dos meus pais, eles não tinham muita opinião. O que os adultos falavam era o que era a verdade, era o que ia ser feito, era como deveria ser feito e pronto. Na minha geração, eu já comecei a ter mais opções alternativas, poder escolher o que comer, o que vestir, até porque nós tínhamos um pouquinho mais de condições do que a geração anterior de poder escolher, tinha opções também, né? Eu super concordo com o que você disse, que isso mudou muito, né? As gerações de hoje, dos nossos pais, a criação deles foi muito diferente da nossa, e a nossa foi muito diferente, eu imagino, das crianças de hoje. Mas é importante, para responder essa pergunta sobre a questão de escolha, especialmente, é muito importante lembrar que a gente está falando aqui de um ponto de
muito privilégio, né? De um lugar de muito privilégio, porque se você pensa na maioria das famílias brasileiras, muitas não têm condições de oferecer opções. Então, elas não vão oferecer opções às crianças não porque elas não querem, mas porque elas não têm condições. Então, você vai comprar as roupas que você consegue comprar para os seus filhos, dar a comida que você consegue dar. Você não vai poder dar opções a eles, a menos que você realmente tenha o privilégio de poder dar opção. Então, aqui é bom lembrar que opção é um privilégio. Mas falando de famílias que têm condições de dar essa opção, eu acho que hoje realmente os pais, eles dão muito mais opções para os seus filhos. E eu acho que tem uma grande diferença individual de uma família para outra. Eu notei muito isso na minha família, mesmo quando eu era criança. A forma que a minha mãe tratou e criou seus filhos foi muito diferente da forma que os meus tios criaram seus filhos. A minha mãe sempre teve mais essa abordagem de nos dar voz, né? Ela perguntava o que a gente queria, ela sempre nos deixou tomar decisões e participar das decisões e falar, mas eu via que os meus tios, eles eram muito mais duros com seus filhos, então acho que tem uma grande variação de uma família, mesmo dentro da mesma família, a minha família, eu percebia muita diferença entre uma pessoa e outra. Mas o que você falou sobre a parte, por exemplo, de escolher roupas, ou no restaurante, escolher o que comer, sim, a maioria das pessoas, eu creio que seja assim, que cria os seus filhos dessa forma, que eles podem escolher o que vestir, eles olham no que eles têm no guarda-roupas naquele dia e escolhem, se for uma coisa que faça sentido, né? Tá fazendo muito frio, aí bota casaco, não vai sair de short e camiseta. Sim. Mas eles podem escolher a roupa que vão vestir, eles podem, depois de comer num restaurante, é muito comum as crianças saírem da mesa e irem todas as crianças do restaurante brincar na rua ou em algum lugar no restaurante. Eu acho que isso é muito comum. Acho que sim. A relação de respeito e carinho é que é um pouco mais individual. Eu acho que sim, existe muito afeto entre pais e filhos no Brasil. É muito interessante porque no Brasil os pais não querem necessariamente que os filhos saiam de casa para fazer faculdade. Não tem essa pressão. Existe uma vontade de ficar junto, de estar próximo, né? Que aqui nos Estados Unidos as pessoas querem estar próximas, mas tem isso de, chegou a hora, 18, 17 anos, está na hora de sair de casa. No Brasil não é assim. Não é comum. No Brasil, muitos filhos, mesmo adultos, continuam morando com os pais e é normal. Adorei a sua pergunta, Dan. Essas perguntas nos fazem pensar sobre o Brasil, as coisas, a cultura brasileira, a língua. É bem estimulante, gostei muito. Então, essa foi a nossa última pergunta. Agora estamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes de terminar, acho que a Virgínia tem uma recomendação pra gente hoje. Sim! A minha recomendação de hoje é um dos meus livros favoritos de Clarice Lispector. Se você está me assistindo a este vídeo no YouTube ou no Spotify, você pode ver a capa. Este livro chama-se A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. É uma das escritoras mais reconhecidas no Brasil. Ela nasceu na Ucrânia, mas foi para o Brasil quando era bebê ainda, se naturalizou brasileira, então ela é brasileira. Ela sempre se considerou brasileira, morou no Brasil toda a sua vida. Ela cresceu em Recife, se eu não me engano, no Nordeste, depois foi para o Rio de Janeiro. E se tornou uma grande escritora. Ela também é muito reconhecida fora do Brasil. Eu já li um artigo sobre ela no New York Times. E muitos dos livros dela foram, talvez todos, traduzidos ao inglês e outras línguas. Esse livro é especial, ele é muito pequenininho. Ele é especial para mim porque ele conta a história de uma nordestina que se mudou para o Rio de Janeiro e reflete a história de muitos nordestinos, muitas pessoas que nasceram numa região mais pobre do Brasil. Essa região do Nordeste, geralmente, muitas pessoas passam por mais necessidades e problemas sociais e se mudam para as grandes cidades do Sul e Sudeste em busca de uma vida melhor, e este livro conta a história desta pessoa. Eu vou ler um trechinho da orelha para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que é o livro. A nordestina Macabea, a protagonista de A Hora da Estrela, é uma mulher miserável que mal tem consciência de existir. Depois de perder seu único elo com o mundo, uma velha tia, ela viaja para o Rio, onde aluga um quarto,
se emprega como datilógrafa e gasta suas horas ouvindo a rádio relógio. Apaixona-se, então, por Olímpio de Jesus, um metalúrgico nordestino que logo atrai com uma colega de trabalho. Desesperada, Macabea consulta uma cartomante que lhe prevê um futuro luminoso, bem diferente do que a espera. A Clarice Lispector, ela sempre foi intensa, né? Esse livro, para mim, eu sempre tive ele como uma pequena tragédia brasileira, não uma tragédia grega. Exatamente, é uma tragédia brasileira, não uma grega, mas Inclui, inclusive, o oráculo ali. Exato, é verdade. Bom, Clarice não é uma leitura fácil, ela usa uma linguagem mais complexa, mas ela é magnífica. Ela é necessária. É uma leitura que vale muito a pena. Ela também tem muitos contos, então se você quiser começar com algo mais curtinho, você pode também procurar pelos contos dela. Mas A Hora da Estrela é um livro muito falado. Eu vi pessoas aqui nos Estados Unidos falando sobre A Hora da Estrela. É um livro que vale a pena ler. Sim, The Hour of the Star é a tradução ao inglês. Você vai encontrar esse livro em português e em inglês. Talvez você possa ter uma cópia de cada para ler ao mesmo tempo e comparar. Boa ideia. Essa é a minha recomendação de hoje. Adorei, muito boa. Chegamos ao final de mais um episódio. Obrigada por ficarem conosco até o final e muito obrigada a todos vocês que enviaram suas perguntas. Para nos enviar a sua pergunta, visite nosso site speakingbrazilian.com/podcast, speakingbrazilian.com/podcast. Exatamente, nós adoramos todas as perguntas. Nenhuma pergunta é simples demais ou difícil demais. Não pense muito. Vai lá e nos envia a sua pergunta que tiver lá na sua cabeça, que você precisa resolver ou tem uma dúvida. Vai lá e nos mande a sua pergunta. E também lembre-se que nesse mesmo link você pode baixar a transcrição do episódio para estudar o conteúdo. Assim você pode ver se tem alguma pergunta, alguma palavra, alguma coisa que você não compreendeu bem. É um bom material de apoio. Exatamente. O link para baixar sua transcrição e enviar suas perguntas está na descrição deste episódio. Antes de ir embora, lembre-se de seguir ou assinar nosso podcast na sua plataforma favorita para não perder nossos próximos episódios. E se você está gostando, deixe um review, pois isso vai nos ajudar muito a crescer este podcast. Então, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!